Então, qual que é a principal hipótese hoje? E falando de hipótese, gente, a gente tem que fazer essas. Não são teorias, não tem nada cravado, tudo está em aberto ainda, tá? E qual que é a principal hipótese? É um adenovírus 41. Por que esse é adenovírus 41? Porque ele foi detectado em muitos casos que tinham essa hepatite fulminante, mas não foi detectado em todos. Então pode ser que ou o adenovírus não foi detectado por falha no teste, ou porque ele já tinha sido eliminado e a pessoa desenvolve a hepatite depois do vírus passar. Porque ele vai lá, causa o problema dele, a pessoa libera o vírus e não se detecta mais. Então adenovírus, que é um tipo de adenovírus gastrointestinal que estava presente na maioria dos casos, mas só ele não explica todos os casos. Pode ser uma condição prévia desconhecida que gera maior virulência ou uma cepa mais grave circulando. Então pode ser uma mutação nesse adenovírus, não dá para descartar isso ainda. Pode ser algo que essas crianças sofreram antes de ter o adenovírus e que favoreceu o adenovírus leve a causar algo grave, tá? E pode também ser outras hipóteses. Vamos lá. Intoxicação. Improvável, está quase descartada pelo perfil epidemiológico do acompanhamento dos casos aí. Um novo vírus, o que seria o pior cenário, porque a gente teria que fazer. Não vai virar uma pandemia, pelo menos. Não sei, né? Não dá para falar, mas a gente teria que fazer todo o procedimento de sequenciar, detectar, ver quais são as coisas graves. Então, mais um, seria um pior cenário mesmo. Improvável também, beleza? Sequelas da Covid. Tem alguns autores falando disso, que seria possível, mas improvável, pois nós teríamos visto antes. Porque a Covid está aí tem 2 anos. Então, se é uma sequela da Covid, a gente teria visto isso antes. Pode ser uma sequela da Omicron, que não deu tempo de detectar ainda, mas a gente teria visto isso em muito mais pessoas. E por que especificamente crianças, entendeu? Então, só explicação pelas sequelas da Covid não explica isso, tá? Coinfecção viral. Possível, necessita de mais estudos. O que é coinfecção viral? A criança pode ter um adenovírus e um outro vírus ao mesmo tempo que está favorecendo o adenovírus para causar o caso grave, ou o outro vírus, que a gente ainda não sabe qual é. Pode ser o próprio SARS-CoV-2, que gera o dano no fígado e que o adenovírus causa o problema. Então, algumas coisas para ter cuidado. Lockdown não causa hepatite, nem predispõe. Tem muita gente falando que o fato da gente ter ficado isolado em casa diminuiu a imunidade das crianças. Sim, existe isso. Existe na verdade, nem é uma hipótese, é uma certeza que quanto menos contato com organismos infecciosos, menor vai ser a sua carga de anticorpos, então você vai ter uma susceptibilidade maior à infecção. Mas não explica por que isso está causando hepatite nas crianças e nem predispõe elas a ter crianças. E outra, de novo, certeza não é a vacina, porque nem todas as crianças foram vacinadas, que tiveram isso. Tem criança acima de 5 anos que está tendo, tá? Então pode ter sido vacinada. Mas os adenovírus da vacina, além de não serem replicantes, eles não causam doença, são de tipos diferentes do que foram detectados nessas crianças. Então aí já acabou a teoria da conspiração de que as vacinas causam isso aí. Então, pessoal, e aí vem algumas outras teorias que muita gente está falando, não são teorias oficiais, não são hipóteses oficiais, ainda são investigações independentes de pesquisadores ao redor do mundo que estão fazendo, mas tem uma linha de pensamento que eu estou seguindo por ela e eu acredito que é ela que vai se mostrar mais viável no futuro. Faz sentido, não dá para a gente descartar nenhuma dessas, mas faz sentido a gente pensar em uma outra linha de raciocínio que envolve o principal vírus que circulou no mundo nos últimos 2 anos, que é o coronavírus. Então, teve um grupo de pesquisas aí que não chegou a publicar um trabalho numa revista, mas eles publicaram um pré-print em 29 de julho de 2021, mostrando que após aquela onda de Delta na China, na Índia, perdão, aquela mega onda que foi antes da Delta chegar aqui no Brasil e tudo, a Índia teve um surto de hepatite em crianças com os mesmos sintomas, hepatite fulminante, com necessidade de transplante, com enzimas hepáticas altas, icterícia e tudo, em crianças, que pegava mais crianças, podia pegar adulto também, mas pegava mais crianças, que aconteceu algumas semanas após a onda da Delta. E essa linha azul aqui, ela representa o surto de hepatite. Foram poucos casos, tá? A Índia teve milhões e milhões de casos, mas foram poucos casos aqui. No pico você tem 14, mas é muito para criança, né? É muito caso. E essa linha laranja representa a síndrome multi-inflamatória sistêmica,
Então, essa hepatite, ela vem depois do quadro agudo da Covid. Ela estava vindo depois. Então, a Índia já tinha detectado isso. Só que isso não virou mainstream, não foi para a mídia, porque é um estudo que não foi publicado, não tinha tanta relevância. Então, ficou lá em pré-print. Não dá para cravar nada, inclusive eu nem avaliei a qualidade do estudo, eu só vi um pesquisador divulgando ele, tá? E essa hepatite aconteceu em crianças que haviam sido assintomáticas para a Covid. Elas estavam com altos níveis de enzimas hepáticas. Então, os autores propuseram um nome dessa síndrome, que é a COVID-Associated Hepatitis in Children, que é a hepatite em crianças associada à Covid, a CAC, tá? Seria o nome desse quadro. Dito isso, vamos aos fatos aqui que já foram publicados, que a gente tem ideia do que realmente o coronavírus causa, que é o seguinte: agora, no final de março, saiu um estudo mostrando que o SARS-CoV-2 tem tropismo pelo fígado. O que é isso? Ele tem afinidade. Era uma dúvida que os cientistas tinham ainda, esse vírus maldito, ele tem essa capacidade de infectar vários órgãos. A gente já sabia da sua infecção no pulmão, já sabia da sua infecção ali nos nervos olfativos, já sabia da infecção nos vasos sanguíneos, e aí causava problemas cardiovasculares, trombose, etc. E havia uma dúvida sobre se o coronavírus ele conseguia infectar mesmo o fígado e causar danos no fígado. E aí, acho que 30 de março, na última semana de março, sai esse artigo na Nature aí, mostrando, então, consequências do coronavírus no fígado. E aconteceu em casos graves, tá? Mas o que eles mostraram? Que o coronavírus era capaz de causar danos no fígado, em casos graves ele estava infectando e causando danos no fígado, em casos leves não se viu isso, mas o estudo mostrou que ele tem tropismo, ou seja, ele tem afinidade, ele consegue chegar no fígado e causar o seu problema lá. Será que na hora que você tem o coronavírus, passado alguns meses, você tem um adenovírus, esse microdano no fígado poderia favorecer uma cepa de adenovírus leve para prejudicar e causar uma hepatite fulminante? Então isso é uma teoria, uma linha de pensamento que não pode ser descartada também, por isso que eu estou trazendo aqui, que a gente ainda está no campo de ideias. No momento que a gente descobrir o que é, eu paro de fazer teorias, de trazer ideias, porque ainda está em aberto, então eu acho uma oportunidade para fazer uma pergunta. Então o que tem que ser feito do ponto de vista científico? Avaliar em todo o mundo crianças que tiveram SARS-CoV-2, crianças que tiveram hepatite, crianças que tiveram quadro de icterícia desconhecida, sem condição prévia, para ver se essas crianças tanto tiveram Covid quanto tiveram adenovírus, para tentar entender o caminho da doença. Quando a gente está fazendo investigação epidemiológica antiga, é mais difícil. Então, a gente precisa detectar o caso em andamento para a gente ver o que é que está causando. Pode ser um vírus novo, como a Grazi Flor falou? Pode. Acho improvável que seja um vírus novo, porque foram bastantes casos e agora a gente está de olho. A gente teria visto muita coisa. Então tem outros sintomas, eu vou apresentar para vocês aqui quais são os sintomas que vocês têm que ficar atentos, tá? Então todas essas hipóteses aí que a gente falou estão em aberto, aquelas que eu falei que não, provavelmente não serão mesmo. E quais são os sintomas? Então atenção pais e mães aí, agora é o momento de dar o like. Se você quiser apoiar meu trabalho, clica aqui no Pix aqui, ó, me manda aí o valeu demais no YouTube, isso ajuda muito a nossa equipe a continuar fazendo esse trabalho. Atenção pais, olhos e pele amarelada, crianças, adolescentes e adultos, tem sempre que ficar atento com isso, são sintomas de hepatite aqui, ó. Fezes claras, às vezes começa a dar fezes claras antes de aparecer o amarelão na pele, tá? Urina escura, então a urina vai ficando mais marrom, depois preta, dor de barriga, cansaço, febre. Cansaço e febre são muito inespecíficos. Esses 4 aqui são específicos, bastante. Dor de barriga também, né? Inespecífico. Mas esses 3 aqui são bem sugestivos de hepatite.